O que é infraestrutura essencial que a Lei de REURB fala? No seu artigo 36, ela traz o conceito do que é infraessencial. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos: sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, coletivo ou individual; rede de energia elétrica domiciliar; soluções de drenagem, quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelos municípios em função das necessidades locais e características regionais. Então vamos lá, vamos destrinchar esse parágrafo 1º do artigo 36. Sistema de abastecimento de água, aqui fala coletivo ou individual. O coletivo é quando o abastecimento de água é ligado na rede que abastece aquela cidade. E o individual, a gente está falando de um poço, por exemplo, que pode ser um poço individual, né, que vai servir uma única residência, ou pode ser um poço comunitário. Isso também pode ser usado em regularização fundiária. O sistema de tratamento de esgoto também, coletivo ou individual. Por quê? É possível ligar todo o sistema de tratamento de esgoto na rede pública? Ótimo, vamos fazer isso, vamos fazer essa ligação. Às vezes tem área que ela é muito longe do último ponto de abastecimento de esgoto. Então a gente tem que finalizar uma REURB na infra individual e a lei permite. Essa é uma discussão que tem em alguns municípios, onde os municípios insistem em que seja feito somente o abastecimento coletivo, mas a lei ela foi criada justamente para casos onde não será possível ligar na empresa, né, na concessionária, que faz o tratamento de esgoto e o abastecimento de água. Então, esses dois primeiros incisos que ele fala da água e do esgoto, ele deixa muito claro que é possível, sim, fazer regularização fundiária e que a infraessencial, esses dois primeiros, água e esgoto, sejam feitos de forma individual. Então, a água pode ser um poço, né? E aí a gente vai poder aí pedir uma dispensa de outorga para esse poço, pro órgão do estado, né? Que nem aqui em São Paulo, o órgão responsável por água e energia elétrica é o DAE, né? E outros estados têm outras autarquias aí responsáveis. Então, na questão da água, o DAE faz a dispensa de outorga dos poços e a gente consegue finalizar a REURB com um poço individual nas moradias. E o esgoto é a mesma coisa. A gente pode finalizar sim uma regularização fundiária, isso é expresso na legislação federal, então isso não é de entendimento do município. Eu acho que isso é uma parte legal que os operadores do direito e a gente que trabalha com isso, a gente precisa começar a movimentar essas conversas dentro dos municípios para que isso fique claro. Não é facultativo ao município decidir a questão da infra. A Lei Federal de REURB, ela deixa claro que é possível finalizar a regularização fundiária com infraestrutura essencial na via individual, tá? O poço e a fossa séptica ou eventualmente aí um biodigestor para as questões de esgoto. O inciso 3 traz a rede de energia elétrica domiciliar como infraessencial obrigatória. É uma outra discussão, por quê? Muitos municípios, eles falam que tem que ter a rede de energia elétrica pública, né? E o que a lei fala é que para a gente finalizar uma REURB, a gente precisa da energia domiciliar implantada. Isso é uma grande diferença, porque a energia pública, muitas vezes, vai envolver um projeto externo da concessionária, de energia elétrica, que fornece a energia elétrica, né? Aqui na região que a gente está é a EDP. E não, é possível sim finalizar a REURB só com a energia domiciliar. Então é importante, isso sim, também é uma discussão aí que é complexa, porque tem município que acha que a infraessencial é iluminação pública, e não, é iluminação domiciliar, ou seja, das casas das pessoas que estão passando pelo procedimento de regularização fundiária. No inciso 4, traz aí como solução de drenagem, né? Soluções de drenagem também é infraessencial. E isso realmente é muito importante, nós operadores do direito e que trabalhamos com regularização,
a gente sabe que dependendo do núcleo vai precisar ser feita uma drenagem sim, ainda que seja uma drenagem mais simples, com uma valeta escavada ou eventualmente uma valeta cimentada, alguma coisa, né, que são as vias mais simples de drenagem, sem a gente estar falando de grandes obras aí, canalização fechada. Vamos falar de uma drenagem comum, vamos falar de uma valeta escavada? Muitos núcleos precisam sim da drenagem, então ela está ali também como infraessencial obrigatória da lei de REURB. E o último inciso, que é outros equipamentos a serem definidos pelos municípios. Isso geralmente quando que o município ele vai chegar e vai falar, olha, eu vou precisar que seja feito isso. Geralmente é alguma obra de contenção para mitigação de risco. Como a gente, antes de iniciar uma regularização fundiária, a gente já faz um estudo preliminar do núcleo para afastar todas as questões aí de, eventualmente, construções em APP ou construções em nascente e as questões de risco. Então, esse inciso ele acaba não sendo tão usado em regularização fundiária, porque todos esses problemas geralmente já foram sanados antes, no início do procedimento, antes do ingresso, né, do procedimento. Bom, então acho que deu para ter pelo menos um resumão aí do que é infraessencial, né? Porque é importante a gente entender o que é para depois a gente entender também como operar, como que a gente vai fazer isso. E aí vem as diferenças, né? REURB S, REURB E, a infra na S é uma coisa, na E é outra coisa. Então esse é o conceito de infraestrutura essencial na REURB.